Desculpa. Sei que foi traiçoeiro deixar-te para trás. Não cumpri a nossa promessa de amor, a única que eu tinha honrado. Promessa de amor. Há um ditado que diz: Deus nos livre de fogo em palheiro alheio. Eu já o conhecia, mas nunca levei tão a sério como desta vez. Quando decidi ir, prometi a mim mesma que iria explicar-te um pouco do que aconteceu, o porquê deste exílio. Tu confessaste-me a tua confusão e eu percebo-a. Eu nunca te expliquei o que estava por trás de tudo o que estava a acontecer. Todos têm a sua cruz, todos têm a sua hora. São outros dois que muita gente conhece. Alô? Bom dia, dormiste bem? Sim, e tu? Também. O que é que queres para almoçar? Pode ser massa. Foi algo nele que me fez conseguir observar uma saída, uma forma de escapar. Observar uma saída, uma forma de escapar.
Bom dia. Bom dia. O que é isto? Sítio para ir de férias, Porto Covo. Os quartos são baratos? O que foi? É perto do parque campismo, se preferires. Isto é para quando? Agosto. Ok. Eu só não sei se vou. Porquê? Não sei se estou cá nessa altura. Nunca fazes nada no verão. A tua família lembrou-se de ir para um resort, foi? Só não sei se vou estar cá nessa altura. Posso estar acompanhado de outra pessoa. Tens alguma coisa para contar? Sentir-me acolhida foi a sensação que me salvou naquele momento. Sentir-me acolhida foi a sensação que me salvou naquele momento. Não sabia se era exatamente aquilo que deveria sentir. Amor. A ausência de dor é frequentemente confundida com prazer. A ausência de dor é frequentemente confundida com prazer. Eu perdi uma aposta comigo mesma quando conversei contigo sobre o que se passava naquele dia. Estava constantemente a flutuar entre o que sentia e o que pensava. As emoções e o raciocínio não estavam alinhados, pareciam estar num jogo livre. Eu não percebo porque é tanto stress à volta disto, Carla. A sério que eu não percebo. Não se trata de stress. Eu só acho que estás a te colocar numa situação bastante complicada. E se há alguém que se vai magoar nesta história toda és tu. Ele não é assim tão mais velho, sabes? Tem trabalho. Mais importante que tudo, ele ama-me. Eu não entendo como é que me vou magoar. Isso não elimina o facto de ele ser teu tio. Tu sabes que não há ninguém que se preocupe tanto contigo como ele. Ele também se preocupa comigo. Eu sei que ele gosta de ti, mas isso não invalida o facto de ele ser irmão mais novo do teu pai. Não estás a perceber que isso pode trazer problemas? Como se ele fosse super preocupado com o que eu faço ou deixo de fazer. Ele nem repara quando ele vai lá, quanto mais que estamos juntos. Mas quando reparares... Quando reparar vai ser muito tarde. Já vou estar em França com o Rui e nada disto vai ser um problema. Eu tenho medo que te magoes, tu não? Eu não me vou magoar. Corrijo, tenho medo que te magoem. Tu confias mesmo nele? Porquê é que não haveria de confiar? Não sei, nunca pensaste que ele pode só fingir que nunca nada aconteceu? Se o teu pai descobrisse, se os teus avós descobrissem, mentir e dizer que tudo era falso. Ele nunca me magoaria. Como é que tens tanta certeza? Porque ele me ama. Ele ama-me muito mais do que alguma vez o meu pai me amou. Não acendas o fogo que não possas apagar. Tu tentaste ajudar-me a pôr um fim. Não querias que eu me queimasse. Tentaste ajudar-me a pôr um fim. Acho que eras a única que não queria que eu me aproximasse do fogo.
Pergunto-me se sabias que era o que eu procurava. Sabias que era o que eu procurava. O fogo no meu coração começou a formar fumo na minha cabeça. Eu não sabia como evitar, mas o meu esconderijo tornou-se lentamente numa grande armadilha. Eu fui apanhada e nem dei por isso. Mas foi pior. No início estava apenas presa, mas com o passar do tempo comecei a temer soltar-me. Mais do que temer, se conseguiria livrar-me do que me prendia. Rui, Amor, tens medo que isto não resulte? isto? Nós? Tens medo que alguma coisa corra mal? Que algo aconteça e que os nossos planos não resultem, sei lá. O que é que achas que pode correr mal? Falei sobre nós à Carla. O quê? Calma. Foste falar de nós à Carla a que propósito? Anabela, eu percebo que queres falar sobre a nossa relação com as tuas amigas, mas para que mencionar? Disseste-lhe quem sou? Carla é muito chegada a mim. O que quero dizer é que ela não vai espalhar isto. Tu não sabes disso. Eu sei disso, ela é a minha melhor amiga. Ela não vai espalhar isto, algo tão pessoal, a ninguém. Amor, desculpa. Eu desculpo, mas não voltes a contar nada sobre nós a ninguém. Rui, mas ela não... Se o meu irmão descobre, estou lixado, entendes? Isto não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Espero que não. Eu pensei que estava presa com ele nesta situação, até me aperceber que era ele que me tinha feito refém. Que era ele que me tinha feito refém. O meu amor começou a arrefecer, começou a tornar-se em pedra, mas eu continuava a queimar-me. O amor foi efêmero, mas a prisão tornou-se perpétua. Eu não sabia o que mais poderia fazer. Eu não conseguia escapar, mas tudo ao meu redor começou a escapar de mim. Foi nesse momento que me apercebi que já não era meramente uma presa, tinha-me tornado também predadora. Epá, desculpa, Anabela, mas eu não consigo concordar contigo. Não entendo esta situação, a sério que não entendo. Eu não preciso que concordes comigo, eu só quero que me ajudes, ou pelo menos que me apoies. Todas as semanas tu explicas que ele está pior, todas as semanas eu aconselho exatamente da mesma forma. Eu sei que não me compete a mim fazer as decisões por ti, mas é complicado ser imparcial numa situação que me toca a mim. Como é que isto toca a ti? Combinámos ir de férias juntas. Estavas sempre sozinha no verão. Quando finalmente conseguiste convencer o teu pai a ir, já não dá de repente. Do nada andas enrolada com o teu tio, do nada queres fugir para a França. Tu nem nunca falaste de França, tu nunca disseste nada sobre deixar Lisboa e queres que eu compreenda isso? Tu nunca falaste sobre deixar Lisboa. Carla, eu não tenho que contar absolutamente tudo acerca da minha vida. Tens razão, eu não tenho de saber tudo. Eu não entendo porque é que continuamos a falar sobre este assunto. Porque és minha amiga, é suposto apoiar-me. Não. Os amigos não são para esfregar as mãos nas costas e concordar com tudo. Eu não concordo com esta situação. Honestamente, eu nem quero ouvir mais nada sobre este assunto. Ou seja, vais-me deixar por minha conta. Anabela, custa-me ficar aqui a ouvir-te, a afogar-te sem más decisões, quando tu não ouves os meus conselhos e nem tão pouco vais ficar por cá. Queres que eu me preocupe contigo, mas tu nem estás a colocar-me na equação. Isto não é sobre ti, Carla.
Não é sobre mim, já começa mal. Eu sinto que estás a focar demasiado em ti. Eu estou a focar demasiado em mim. Tu é que decidiste, do dia para a noite, fugir de Lisboa, sem tomares em consideração quem está cá e quem gosta de ti. Tu achas que o Rui te vai salvar de tudo? Achas mesmo? Tão rápido ele trai a confiança do irmão como a tua, Anabela. E o teu pai? Ele nunca vai deixar de ser teu pai. Vê se te apercebes disso. Quando chegares à França, não vai tudo mudar de repente. O teu pai continua a ser teu pai. Ele vai continuar cá, quer seja em memória, remorsos, sonhos ou pesadelos, nem que seja através do Rui. Lembra-te que ele é irmão dele. Tu queres fugir do teu pai, mas vais fugir com alguém parecidíssimo com ele. Estás a ser super injusta. Eu vou-me embora. Fala comigo quando tiveres alguma decisão tomada, ou melhor, fala comigo quando tiveres tomado a decisão certa. Até lá os meus conselhos claramente não vão surtir efeito. Quando fiquei sozinha, tornei-me frágil à impressão. A chama tornou-se ainda mais atrativa. O calor deixou-me tão mesmerizada. Será que foi a armadilha que foi montada para mim? Ou fui eu que fui montada para a armadilha? É que esta distração servia-me tão bem. Foi o que sempre idealizei para mim. Fui ludibriada a seguir o que me era apetecível a olhar. A chama tornou-se quente demais para eu não querer aproximar-me. Comecei a querer tornar-me parte dela. Era exatamente este o fogo que eu queria que me queimasse. Aquilo que me seduziu tornou-se capaz de me engolir.
Mas eu não podia permitir que isso me acontecesse. Eu não podia permitir. Tens estado bem? Sim, porquê? Tenho-te sentido meio distante. Quando é que vais para a França? No verão, como combinado? Já compraste os bilhetes? Não, ainda não. Quando é que pensas comprá-los? Há pressa? É só que o verão já começou, estamos quase em julho. É para irmos já em julho. Quando é que tens novas sair daqui? O verão é longo, não pensei logo em julho. Eu já arrumei as minhas coisas. Já andas a fazer as malas? Não, as malas ainda não fiz, mas já sei o que é que quero levar. Já me organizei. Não sei se vamos já em julho. Por que não? Não planeava que fosse já tão cedo. Tão cedo? Sim, cedo, não tratei ainda de tudo. Mas o que é que há para tratar? Anabela, eu tenho trabalho, tenho a casa, o carro. Queres fazer as coisas bem feitas? Querer quero. Tu é que já não sei. Não sei se realmente queres fazer as coisas ou não. Andas a duvidar tanto de mim, porquê? Eu sinto que tens mais a perder se fores do que se ficares. Mas eu escolhi ir. Então concordas. Concordo. Tens mais a perder se fores do que se ficares. Anabela, eu não posso deitar tudo a perder. Eu quero ir, mas tenho que organizar tudo primeiro. Então vamos em agosto? Não sei, logo se vê melhor quando se vai. Oh Rui, eu preciso sair daqui. Mas tu vais sair daqui. Porquê é que me parece que tu não me queres de todo ir? Sem ti não fico. Aqui em Portugal não me vais ter. Rui, eu preciso sair daqui. Eu preciso deixar esta cidade para trás. A única coisa que me prendia cá era a Carla e tu. Eu não aguento mais ouvir o meu pai. Todos os dias. Rui, vem comigo. Vamos sair daqui ainda este mês. Vamos deixar Lisboa. Vamos começar uma vida nova, longe daqui, destas pessoas que não nos querem, que não querem o nosso bem. Eu acho que te estás a precipitar. Preciso de ir, Rui. Então vai, Anabela. O quê? Vai, combinamos um local e eu vou ter contigo mais tarde. O quê? Isso nunca foi combinado. Assim tu vais já embora e livras do teu pai. E nós? Nós encontramos-nos quando eu chegar lá. E quando é que ias ter comigo? Anabela, já disse que ainda não sei. Eu já sabia. Já sabias o quê? Já sabia que isto ia ser assim. Assim como? Tu não me tens como prioridade. Eu tenho, amor. Não, tu não tens. Anabela, eu amo-te. Tu vais-me magoar. Não, eu nunca te magoaria, ouviste? Eu amo-te de morte. Será que a armadilha foi feita para mim? Ou fui eu que provoquei a minha própria armadilha? É mais confortável pensar que me deixei incendiar por um fogo que fui eu que ateei. Queres gelo? Não. Eu apenas levei comigo quem era preciso. Não queria deliberadamente queimar ninguém, mas senti que se não o fizesse, seria a única a arder. Mas senti que se não o fizesse, seria a única a arder.
Eu queria que ele pudesse arder comigo. Desculpa. Sei que foi traiçoeiro deixar-te para trás. Não cumpri a nossa promessa de amor. A única que eu tinha honrado. Promessa de amor. Agora posso dizer que estou livre. O meu pai tornou-me presa na armadilha dele por anos. Apenas desta maneira poderia libertar-me. Tinhas razão. Eu não ia conseguir olhar para os mesmos olhos azuis e perceber que os que me aquecem o sangue estão relacionados com os que me queimaram a pele. Tornei-me fogo por mim mesma. Tinha de o fazer. Apenas assim podia libertar-me da armadilha. Há uma sensação de paz diferente, quando já não resta ninguém por magoar.
Dizem que o amor é forte como a morte. Eu espero que não. Caso as cinzas da nossa amizade ainda estejam quentes, prova tudo isto por mim, Carla. Prova tudo isto por mim, Carla. Assegura com os teus próprios olhos que me libertei da armadilha, que não sou mais a presa. Que não sou mais a presa. Que tudo o que queimou não foi em vão. Amo-te de morte, Anabela.